Olá, tem aluno aí? Bom, vamos continuar a nossa aula sobre as figuras planas e vamos observar um pouco mais os polígonos. Eu trouxe aqui alguns polígonos. Veja só, um pentágono, um hexágono, um quadrado, que é aquele quadrilátero que tem todos os seus ângulos retos, todos os seus lados do mesmo tamanho, um paralelogramo, um triângulo, retângulo, trapézio, outro triângulo, um losango, mais um triângulo e outro trapézio. São alguns polígonos só para a gente observar semelhanças e diferenças entre eles. Bom, o que eu posso observar de semelhança? Praticamente, as semelhanças são aquilo que fazem eles serem polígonos. São figuras planas, são figuras fechadas, tem lados retos, que não se cruzam. Opa! Então, são figuras planas, fechadas, que têm lados retos que não se cruzam. Essas são semelhanças entre todos esses polígonos. Mas o que diferencia, por exemplo, um quadrilátero de um triângulo? Se você pensou que é o número de lados, está correto. O número de lados é uma diferença entre os polígonos, entre alguns polígonos. E entre os quadriláteros, o que é que diferencia um paralelogramo de um trapézio, por exemplo? É a posição e a relação entre os lados. Então, se aqui no trapézio a gente tem aqui um par de lados paralelos e o outro não é paralelo, no triângulo a gente não tem nenhum lado paralelo. No quadrado nós temos dois pares de lados paralelos. Então, esta posição, a relação de posição e a relação também de tamanho entre os lados. Por exemplo, no retângulo temos 4 ângulos retos, 2 pares de lados paralelos, mas não temos todos os lados do mesmo tamanho, como acontece no quadrado. Então, essa posição e relação entre os lados também é uma diferença. Você pode comparar os polígonos e procurar mais semelhanças e mais diferenças. Só para me justificar aqui, vocês viram que eu coloquei o não abreviado? Não faz isso em caderno, não, tá, aluno? Por favor. Às vezes, em conversas de WhatsApp, em conversas de internet, a gente abrevia, mas a gente tem que pensar na linguagem adequada para cada ambiente, para cada lugar e para a escola, para suas anotações, para os seus estudos, essa abreviação não é adequada, por isso eu corrigi. Ficou feinho, mas fica atenta a isso, tá bom? Bom, um outro aspecto da relação entre polígonos que nós podemos estudar é que a justaposição de polígonos formam outros polígonos.
Esse aqui, estas aqui são as peças de um tangram. O tangram, ele é um quebra-cabeça chinês formado de 7 peças. E essas 7 peças juntas formam um quadrado. Veja só, todas as peças são polígonos e eles formam um quadrado. Nós temos 2 triângulos grandes, um paralelogramo, 2 triângulos pequenos, um quadrado e um triângulo médio. Eu já ouvi muitas histórias explicando a origem do tangram. Uma delas está num vídeo aqui do canal. Se você quiser dar uma olhada, eu vou colocar o link na descrição. Outra coisa, esse aqui é de madeirinha, né? Mas eu tenho um vídeo mostrando como é que você faz um tangram de papel para ele ficar assim todo proporcional, bonitinho e poder usar. Veja você como as formas do tangram são proporcionais. Quando a gente fala de justaposição, a gente está falando de juntar figuras para compor outra figura. Veja bem, este é o quadrado e esses são os 2 triângulos pequenos. Veja como eu posso montar o mesmo quadrado usando os 2 triângulos. Olha só. Aqui nós podemos fazer um retângulo, por exemplo. E o paralelogramo? Também com esses mesmos triângulos, você pode formar o paralelogramo. Olha só. Certo? Você pode formar um retângulo usando o triângulo médio e os 2 triângulos pequenos. Ou um trapézio usando um triângulo médio e um triângulo grande. Você também pode formar um trapézio usando o quadrado e os triângulos pequenos, ou um paralelogramo mudando a posição de um deles. Bom, o importante é a gente lembrar que o tangram é um brinquedo, um desafio. O que eu gosto mesmo de fazer com ele é montar as figuras do desafio. Por exemplo, esse gatinho, eu adoro esse gato. E você pode, montando os desafios, você vai encontrar várias formas, várias composições de formas assim, até por acaso. Essa página do meu caderno eu colori fazendo um vídeo para vocês lá da playlist Desenhando, que se chama Padrões Geométricos com Triângulos, onde a gente vai repetindo desenhos e formando outras figuras com triângulos. Por exemplo, veja, 1 triângulo, 2, 3, 4 triângulos formando um quadrado. Não se confundam pela posição do quadrado. Ele é um quadrado, ele tem os ângulos retos, não é losango só porque está virado não, tá bom? Então, 4 triângulos formando um quadrado, 2 triângulos formando um paralelogramo, aqui mais abaixo, 3 triângulos formando um trapézio, nesta parte, 2 triângulos retângulos formando um quadrado, e esses 2 triângulos foram formados por outros triângulos. Tem triângulos em diferentes posições formando triângulos maiores. Veja. E você pode explorar esse desenho, pode fazer um desenho como esse e achar um monte de formas formadas a partir de outras. Veja aqui. 1, 2, 3 triângulos formando um pentágono, 1, 2, 3, 4, 5 lados. Esse pentágono parece uma bandeirinha de festa junina, olha só. E ele, na verdade, foi formado por 3 triângulos.
Existem várias possibilidades, explore, brinque bastante com o Tangram, brinque bastante com formas, mosaicos e padrões. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, se aprendeu, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Se você é professor, eu vou colocar na descrição, além dos links dos vídeos que eu comentei, também vou colocar as capacidades e os eixos que foram trabalhados. Um beijo e até a próxima!